A linha que separa a vida da morte não é grossa, não é visível e muito menos justa. Ela não se anuncia, não avisa e não pede permissão. Ela simplesmente existe, silenciosa, esticada entre um segundo e outro, esperando o momento exato de se romper. Você pode atravessar essa linha sem perceber, sem dor, sem drama, sem tempo para despedidas. Um piscar de olhos é o suficiente para tudo que você é deixar de ser. E o mais perturbador não é a morte em si, mas o quão banal ela pode ser. Acordar, escovar os dentes, vestir a mesma roupa de sempre, sair de casa com a cabeça cheia de planos pequenos e urgências inúteis, e nunca mais voltar. Não há música fúnebre tocando ao fundo, não há pressentimento confiável, não há um aviso no espelho dizendo que aquele é o último reflexo. A vida continua acontecendo ao redor, indiferente, enquanto a sua simplesmente é interrompida. É nesse ponto que a ilusão de controle desmorona. Nós fingimos que existe um roteiro, mas a realidade é um improviso brutal. E talvez você esteja se perguntando por que pensar nisso agora. Por que encarar algo tão desconfortável, tão sufocante, tão fora do entretenimento fácil? A promessa aqui não é conforto. A promessa é lucidez. É te conduzir até um lugar onde a vida deixa de ser automática e passa a ser percebida como ela realmente é. Frágil, instável, improvável. Se você continuar até o fim, talvez não saia mais tranquilo, mas sairá mais consciente. E consciência, embora pesada, é o único antídoto contra uma existência vivida no piloto automático. Porque ignorar a morte não a afasta, apenas nos torna cegos para o valor brutal do agora. Tudo começa exatamente assim. Um dia comum. Nenhum evento extraordinário, nenhum sinal sobrenatural, nenhuma mudança no ritmo do mundo. O despertador toca, você reclama mentalmente, levanta com o corpo pesado e a mente dispersa. O café tem o mesmo gosto, o trânsito está igualmente irritante. As pessoas seguem suas rotinas como engrenagens bem treinadas. Existe uma falsa sensação de continuidade, como se o amanhã fosse um direito adquirido. Mas o amanhã não é um compromisso da realidade. É apenas uma expectativa humana. Entre sair de casa e voltar, existe uma distância invisível onde tudo pode acabar. Um acidente, um mal súbito, um erro mínimo, um segundo de distração. A morte não precisa de grandes cenários. Ela opera no cotidiano, nos intervalos banais, nos espaços onde a mente está ocupada demais para perceber o risco de existir. O mais cruel dessa dinâmica é que ela não escolhe momentos simbólicos. Não espera finais de ciclo, não respeita despedidas, não aguarda que você esteja pronto. Você pode morrer no meio de uma frase, de um plano, de um pensamento inacabado. E o mundo não pausa para reconhecer isso. O ônibus continua andando, o semáforo continua abrindo e fechando. As pessoas continuam reclamando de coisas pequenas. A sua ausência não cria um vácuo imediato no universo. Ela cria um silêncio localizado, um buraco emocional em alguns poucos, enquanto o restante da realidade segue como se nada tivesse acontecido. Isso fere o ego humano, porque fomos ensinados a acreditar que somos centrais, importantes, indispensáveis. Mas a morte cotidiana prova o contrário com uma frieza absoluta. Existe algo profundamente perturbador em saber que a última vez que você saiu de casa pode não ter sido marcada por um adeus verdadeiro. Quantas vezes tratamos o outro com impaciência, com indiferença, com silêncio agressivo, acreditando que haverá tempo para corrigir depois. A linha tênue entre a vida e a morte atravessa esses momentos. Ela passa pelo depois eu resolvo, pelo amanhã eu ligo, pelo um dia eu digo o que sinto, e às vezes
esse dia nunca chega. Não porque houve uma tragédia épica, mas porque a existência é instável demais para garantir continuidade. O comum é apenas uma aparência. Por baixo dele, tudo está sempre prestes a ruir. Se a vida fosse justa, haveria padrões claros. Se fosse lógica, haveria coerência. Mas a vida não segue nenhuma dessas exigências humanas. Alguns nascem e morrem em minutos, sem sequer formar uma memória, sem experimentar o mundo, sem compreender a própria existência. Outros sobrevivem a acidentes improváveis, doenças graves, situações extremas, como se fossem empurrados para frente por uma força invisível, atravessando décadas e ultrapassando limites que parecem absurdos. Não há métrica moral, não há equilíbrio matemático, não há compensação universal. A vida não distribui tempo com base em mérito, bondade ou propósito. Ela simplesmente acontece, ou deixa de acontecer. Essa ausência de regra é angustiante porque desmonta a narrativa confortável de que tudo acontece por uma razão. Às vezes não acontece. Às vezes é apenas o caos se manifestando de forma aleatória. Um bebê que não vive, um jovem que parte cedo demais, um idoso que resiste por um século inteiro. Tentamos explicar isso com fé, destino, sorte ou azar. Mas essas explicações servem mais para acalmar a mente do que para descrever a realidade. A verdade é que não sabemos. E talvez nunca saberemos. A linha entre a vida e a morte não respeita cronogramas, expectativas ou estatísticas. O problema é que vivemos como se existisse uma média garantida. Planejamos a vida como se houvesse um contrato implícito assegurando tempo suficiente para cumprir tudo. Adiamos sonhos, normalizamos infelicidades, aceitamos rotinas que nos drenam, tudo baseado na ideia inconsciente de que ainda há muito tempo. Mas e se não houver? E se a sua história for uma dessas que termina cedo demais, não por drama, mas por acaso? Pensar nisso não é pessimismo. É realismo cru. É admitir que viver é caminhar sobre uma superfície instável, onde o chão pode ceder sem aviso. Essa percepção muda tudo. Porque quando você entende que não existe regra, que não há garantias, que o tempo não é negociável, o agora ganha um peso diferente. Não no sentido clichê de aproveitar cada segundo como se fosse o último, mas no sentido de parar de desperdiçar energia com o que não importa. A morte não escolhe idade, não respeita estatísticas, não segue lógica humana. Ela apenas atravessa a linha quando quer. E ignorar isso não nos protege, apenas nos mantém anestesiados. Existe algo que une absolutamente todos os seres humanos, independentemente de dinheiro, status, nacionalidade ou poder: a morte. Ela não reconhece títulos, não se impressiona com fortunas, não se intimida com fama. O corpo mais protegido, a mente mais brilhante, a vida mais privilegiada, tudo termina no mesmo lugar. Essa é a igualdade mais radical que existe. E ainda assim, é a que mais tentamos negar. Construímos sistemas inteiros para fingir que ela está distante, controlada, domesticada. Mas ela está sempre ali, silenciosa, acompanhando cada respiração. Carregar a consciência da morte é um fardo pesado, e talvez por isso muitos escolham ignorá-lo. Mas ignorar não elimina o peso, apenas o desloca para o inconsciente, onde ele se manifesta como ansiedade difusa, medo sem nome, angústia constante. A morte não precisa ser pensada o tempo todo, mas precisa ser reconhecida, porque quando fingimos que ela não existe, passamos a viver como se tudo fosse eterno, inclusive as dores, os conflitos e as insatisfações.
e isso torna a vida mais pesada do que deveria ser. O paradoxo é que aceitar a morte não torna a vida mais sombria, torna mais honesta. Quando você entende que tudo é finito, as prioridades se reorganizam. O que é superficial perde força. O que é essencial ganha nitidez, relações, escolhas, tempo. Tudo passa a ser filtrado por um critério mais profundo. Não é sobre viver com medo de morrer. É sobre parar de viver como se nunca fosse morrer. A linha tênue entre a vida e a morte não é apenas um limite físico. Ela é um lembrete constante de que cada momento existe por permissão, não por direito. Imagine agora esse segundo, não como uma cena cinematográfica, mas como ele realmente é, seco, abrupto, silencioso. Não há tempo para reflexão profunda, não há fechamento emocional. Um instante antes, você existe. Um instante depois, não. Toda a complexidade da sua mente, todas as memórias, medos, desejos e arrependimentos são interrompidos como uma frase cortada no meio. O corpo, que até então parecia sólido, funcional, confiável, se torna apenas matéria inerte. E o mundo segue. Essa é a parte mais difícil de aceitar. A morte não cria um colapso universal. Ela cria apenas uma ausência local. Nesse ponto, a linha entre a vida e a morte deixa de ser um conceito abstrato e se revela como aquilo que sempre foi. Um limite brutal, indiferente e inevitável. Não há redenção automática. Não há narrativa reconfortante garantida. Existe apenas o fato cru de que tudo o que somos depende de um equilíbrio extremamente frágil. Um equilíbrio que pode ser rompido sem cerimônia, e é exatamente isso que torna a vida tão absurda quanto preciosa. Pensar na morte não é um convite ao desespero, é um chamado à lucidez. A linha tênue entre a vida e a morte não existe para nos paralisar, mas para nos acordar. Porque enquanto você está aqui, respirando, consciente, lendo ou ouvindo essas palavras, você ainda está do lado da vida. E isso por si só já é algo raro demais para ser desperdiçado. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha com quem precisa ouvir isso e comenta o que você sentiu. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui e por apoiar esse espaço de reflexão profunda.